que a gente joga fora Gênesis 1 e 2? Não devemos jogar fora Gênesis 1 e 2. Porque Gênesis 1 e 2 é que vai mostrar o universo como obra das mãos de Deus, o universo com desígnio inteligente, né? Por trás do design do universo há uma mente criativa inteligente, há um propósito, há um senso de finalidade, há um senso ético, um senso estético, há uma ordem, porque a Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. E qual foi o principal ato criador de Deus? Dar forma e conteúdo. Dar forma e conteúdo. Aí já se diz muita coisa. Na nossa convicção cristã, existe um Deus que dá forma e conteúdo ao universo. Existe senso de finalidade, senso de propósito, existe inteligência, existe uma dimensão profunda de lógica e sabedoria, existe um arranjo harmônico, pretendido originalmente por Deus. É Deus a origem das espécies. O Darwin poderia ter escrito outro texto, se ele colocasse na sua argumentação. Talvez ele não poderia mesmo não, porque ele teria que chegar na origem da vida antes de chegar na origem das espécies. Mas é Deus a origem das espécies, é Deus quem ou cria pronto ou coloca em andamento o processo de diferenciação dos seres criados. Mas Deus é o marco zero da diversidade do universo. E não apenas Deus é o marco zero da diversidade do universo, mas Deus é o proponente de como os elementos criados devem se relacionar entre si e cada espécie e as diferentes espécies num todo harmônico. Tudo isso é Gênesis 1 e 2. Hein? Tudo isso é Gênesis 1 e 2. É no Gênesis 1 e 2 que nós vamos encontrar um projeto antropológico, nós vamos encontrar uma concepção do que é o ser humano e de quem é o ser humano. O ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não é o chimpanzé, não é o golfinho, não é a baleia, não é a galinha, não é a mangueira, não é a mexeriqueira, não é a cachoeira. É somente o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E eu não sei com relação a você, mas eu tenho muita dificuldade que Deus criou um ser humano à sua imagem e semelhança, e esse ser humano à sua imagem e semelhança mata irmão porque tem inveja do irmão. E que Deus criou assim. Eu tenho bastante dificuldade. Porque se é verdade que para boa parte da tradição chamada evangélica, Gênesis 1 e 2 não fazem a menor falta, há uma outra linhagem teológica para a qual Gênesis 3 também não faz a menor falta. O que a teologia clássica vai chamar de queda é que este ser que vivia numa relação de igualdade, diversidade, complementaridade e mutualidade no projeto original de Deus,
Correto? Pense no masculino e feminino no projeto original de Deus. Para quem é a ordem de gerir toda a criação? Para o masculino ou para o casal? É para o casal. Tanto que é muito interessante. Vamos criar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem e à sua semelhança, macho e fêmea o criou, ou os criou. Ali não está sendo dito, vamos criar o masculino à nossa imagem e semelhança. E aí Deus criou o masculino à sua imagem e semelhança. E depois do masculino criado à sua imagem e semelhança, criou um serzinho chamado mulher. Ali vamos criar o humano, masculino e feminino, à imagem e semelhança. Então eles têm igualdade, porque ambos são imagem e semelhança. Mas eles têm diversidade. Um é macho, outro é fêmea. Mas eles têm complementaridade, isto é, para que você tenha uma noção do divino, você precisa olhar para o masculino e para o feminino. Por isso é que a gente tem essa ideia que eu acabei de anunciar, que o masculino, ele é objetivo, pragmático e forte. A mulher é estética, sensível e cuidadora. Hoje que nós estamos falando do homem ser sensível, não é isso? Homem fazer terapia. Mas é um negócio meio esquisito, não é não? Concorda? A mulher gosta de homem sensível, mas homem que chora muito, ela já acha que tem alguma coisa errada. Certo ou errado? Não é não? Gosta que ele chore de vez em quando. O cara é muito sensível, fala, alguma coisa está errada. Você está com depressão, rapaz, vai procurar um terapeuta, vai tomar um remédio, está chorando muito. E mulher que não chora nada e é mandona, o marido fala, tem alguma coisa errada. Eu aconselho casais, por exemplo, em que ela tem perfil masculino e ele perfil feminino. É muito engraçado. Há uma inversão de papéis. Ela funciona, pensa, age como homem e ele pensa, age como mulher. Se comporta como mulher. Mas os dois são casados. É muito engraçado isso. Só que ali há uma diversidade masculino e feminino e há uma complementaridade. A imagem de Deus não está só no masculino e não está só no feminino. E há, portanto, se há igualdade, diversidade, complementaridade, há mutualidade. A gestão da criação exige a participação do masculino e do feminino. Isso é Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2. Isso tudo nós estamos só no Gênesis 1 e 2. Por isso é que quando eu perguntei, nós pregamos o Evangelho a partir de qual conceito? A cruz, a salvação. A cruz, a salvação. Quer ver uma pergunta evangélica muito interessante que você vai saber responder? O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Ela só precisa fazer para sair do inferno, que é o quê? Aceitar Jesus como Salvador. Logo, Deus criou todo mundo já marchando em direção ao inferno. Tá certo? Se a história começa com pecado, é isso que a gente tem que concluir. Só que a história não começa com Gênesis 3, começa com Gênesis 1 e 2. Começa com Gênesis 1 e 2. Deus não fez ninguém marchando para o inferno. Deus criou pessoas à sua imagem e semelhança, colocou-as num jardim chamado de paraíso, a leste do Éden, e disse para eles, olha, vivam
divirtam-se, deu uma ordem legal pra caramba, que foi multipliquem-se. O Adão falou, pô, beleza, é comigo mesmo. A Eva falou, deixa que é pra já. E olha, e dizem que foi a única ordem que nós cumprimos direitinho. Tudo mais que Deus mandou, nós fizemos errado. Mas esse negócio de multiplicar, em função do método de multiplicação, nós observamos direitinho. Tá certo? Então, Deus nos criou ali, a sua imagem e semelhança, nos colocou no jardim, nos colocou no paraíso, nos fez administradores, cuidadores da sua criação, parceiros dele na sua criação. E, de repente, nós começamos a falar para este ser que ele está no inferno e se ele quiser sair de lá, ele tem que aceitar Jesus como Salvador. Bom, tem um gap aí, está faltando alguma coisa, está faltando Gênesis 3. Está faltando a gente interpretar o tal do Gênesis 3. O que acontece ali no Gênesis 3? O que acontece com esse ser criado à imagem e semelhança de Deus? O que acontece com o ser criado à imagem e semelhança de Deus? É uma questão de bom entendimento a gente raciocinar. Um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele deveria ser um robô ou deveria ser um ser livre? Livre. Um ser livre deveria ter condição e possibilidade de dar as costas para Deus, ou ele seria livre e viveria sempre em comunhão com Deus? Se ele é livre, ele teria a possibilidade de dar as costas para Deus. E Gênesis 3 é essa narrativa. É a narrativa de como que o ser humano rompe com o Criador e, tendo pretendido Deus uma relação de igualdade, diversidade, complementaridade, mutualidade da sua criação, será que eu estou exagerando em dizer que Deus também pretendia igualdade, diversidade, complementaridade e mutualidade, inclusive da sua relação, da sua criação consigo mesmo? Será? Será que é tão errado isso? Igualdade. Deus cria um ser à sua imagem e à sua semelhança. Diversidade. Ele é Deus e nós somos humanos. Complementaridade. Vai dizer que a gente complementa a Deus e Deus nos complementa. Bom, ele tem um filho de carne e osso. Em que sentido nós complementamos Deus? Perigoso a gente estar aqui conversando isso, né? Nós complementamos Deus, e o conceito de complementaridade é quase um conceito de necessidade. Nós somos necessários para Deus? Se você fala de complementaridade sem diversidade, você cai numa heresia grave. Mas se você mantém a diversidade, Ele é Deus e nós somos humanos, nós continuamos no nosso lugar de criatura. E se você pensa que Deus é amor, o amor não pode ficar contido em si mesmo, senão não é amor. Essa é a expressão bíblica de amor. O amor é o espaço aberto para o diferente. O amor é o espaço para a existência de outro. O amor é relacionamento.
eu penso que a gente pode conversar um pouco sobre complementaridade, não no sentido de nós somos necessários para Deus ser, porque Deus é independentemente de nós. Mas essa nossa relação divino e humano, uma vez que Deus é amor e Deus cria num gesto de amor, a partir do momento que Ele nos cria num gesto de amor, Ele se compromete com a sua criação. E esta relação Deus, homem, divino, humano, ela se torna agora indissolúvel. Porque Deus poderia pegar tudo que Ele fez, amassar, jogar no lixo e voltar a ser a Trindade eterna. Faria sentido isso? Não faz mais. Por isso é que tem a história da redenção. E a mutualidade? A mutualidade faz absoluto sentido, por quê? Porque nós não existimos sem Deus, e Deus nos criou com ambição de relacionamento conosco. Por isso é que veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Deus nos chamou para o quê? Alguém lembra? Para a comunhão do seu Filho. Como foi que Jesus orou em João 17? Assim como nós três somos um, que eles também sejam um em nós. Ou numa linguagem mais simplificada do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quer dizer, a partir do momento em que Deus cria e coloca no universo dele, eterno, algo que é diferente dele, esse algo que é obra das mãos dele, diferente dele, está nele. Por isso é que Paulo vai citar o poeta grego que diz: em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Nós estamos em Deus. Por isso que Deus inclui a sua criação em si mesmo. Ok? E um não vai existir sem o outro a partir de então. Nós ainda não estamos em Gênesis 3, nós estamos só em Gênesis 1 e 2. O que Deus pretendia era ter uma relação de comunhão e nos incluir. Os cristãos ortodoxos chamam isso de pericorese, na dança eterna da Trindade. É como se Deus estivesse brincando de roda, os três de mãos dadas, e eles abrem a mão e incluem um quarto elemento, você e eu, nós, a humanidade. Nós, criados à sua imagem e semelhança. E dançamos com Ele uma dança eterna da Santíssima Trindade. Deus nos chama para essa comunhão. Ele pretendia isso. Nos fez diferentes entre nós, porque somos diferentes também em relação a Ele. Nos fez complementares para nos necessitarmos mutuamente e para vivermos apenas em mutualidade. Toda vez que nós fragmentamos a nossa relação e não nos ajudamos um ao outro, nós colhemos a morte. Isso tudo é Gênesis 1 e 2. O que é Gênesis 3? É a nossa opção humana de, no exercício ou no uso da nossa liberdade, nós dizermos a Deus que nós vamos cuidar do universo dele, do nosso jeito, e vamos cuidar de nós mesmos sem precisarmos dele. É essa a inteligência, acredito eu, da narrativa do Gênesis e do Gênesis 3. A partir daí é que Deus diz assim: olha, no dia que você romper comigo, você vai morrer. E eu acho muito importante que a gente observe Gênesis 2, quando Deus diz: no dia que você romper comigo, você vai morrer. Ele não diz: no dia que você romper comigo, eu vou te matar. Ele não diz: no dia em que você romper comigo, eu vou mandar você para o inferno. Ele não diz isso. Ele diz isso: no dia que você romper comigo, você vai morrer. É mais ou menos como se o pão dissesse para nós e a água dissesse para nós: no dia em que vocês pararem de comer e de beber, vocês vão morrer.
Não é que o pão está dizendo, ó, se você parar de me comer, eu te mato. Eu levanto daqui da mesa, eu vou aí e te mato. Não, não é isso. Não, a nossa morte não é uma ação condenatória de Deus. É uma consequência natural do nosso rompimento com Deus. É diferente. E é isso que gera em Deus a lágrima. Que diz, olha aí, rompeu comigo, está morrendo. Está num caminho de morte. E eu tenho que buscar de volta. Reconciliar comigo, para que não morra. Quais são as linguagens bíblicas e as figuras bíblicas? Árvore do conhecimento do bem e do mal para falar do rompimento. E qual é a árvore para falar da reconciliação? A árvore da vida. Tá certo? Gênesis 3. No Gênesis 3 há um anúncio de consequência. Vocês vão começar a construir um mundo fruto desse rompimento. Mas no Gênesis 3 também está um dos versículos mais importantes da Bíblia Sagrada, que é o versículo de número 15. Quando Deus diz a Eva, porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a serpente. E ela ferirá o teu calcanhar, e tu lhe ferirás a cabeça. O que é ferir a cabeça da serpente? É matá-la, né? É eliminá-la. É o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Quem é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente? É Jesus. Por isso é que Gênesis 3,15 é chamado de o proto-evangelho. O primeiro evangelho, o primeiro anúncio de promessa de Deus na Bíblia Sagrada é Gênesis 3,15. É a promessa de um descendente da mulher que vai vingar a mulher. Agora pausa. Veja como para você entender o Novo Testamento, você tem que entender Gênesis. Você já ouviu na Bíblia Sagrada, já lembra de ter lido na Bíblia Sagrada, que a mulher tem que ficar em silêncio, não pode ensinar. Se tiver uma dúvida, tem que perguntar em casa para o marido. Não ouviu isso na Bíblia? Agora tem na sua Bíblia Sagrada também o livro da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que diz assim, que a mulher será salva dando à luz filhos. Quer dizer que toda mulher que tem filho vai para o céu. Será salva do quê? Do inferno? Ou ela será salva dessa condição de subjugação ao masculino? Porque é o fruto do ventre da mulher, ela tem filho, e é o filho dela que vinga esmagando a cabeça da serpente, e a liberta como mulher dessa situação de subjugação do masculino. Por isso é que Paulo vai escrever à igreja de Corinto, no capítulo 11 da primeira carta, e vai dizer assim, por que a mulher tem que ficar calada? Porque ela pecou primeiro. Ela que comeu a maçã. O pecado entrou no mundo por causa dela. Por isso que ela tem que ficar calada. Agora ela pode profetizar se usar um véu. E por que ela pode profetizar? É porque ela dá à luz filhos. E foi o filho da mulher que esmagou a cabeça da serpente. E não somente isso. O Paulo diz assim, por que a mulher tem que ficar calada? Porque ela veio da costela do Adão. Ela veio do masculino.
Então ela fica calada e o masculino fala. Mas ela pode profetizar se colocar um véu. Por que ela pode profetizar? É porque assim como a mulher vem do homem, o feminino vem do masculino, da costela do masculino, é o feminino que dá a luz ao masculino. O homem também vem da mulher. Então está igual. Por isso a igualdade entre o masculino e o feminino na ordem da redenção. Deu para entender ou ficou confuso? Deu para entender? Duas coisas que desfavorecem a mulher. A primeira, ela saiu da costela de Adão. A segunda, ela comeu a maçã primeiro. Agora, duas coisas que colocam a mulher em igualdade em relação ao masculino. A primeira, se é verdade que ela saiu da costela do masculino, o masculino sai de dentro da barriga dela. E a segunda, se é verdade que ela comeu a maçã primeiro, é o filho dela que esmaga a cabeça da serpente que deu a maçã para ela. Deu para entender o raciocínio do Paulo? Agora imagina o Paulo falando de esmagar a cabeça da serpente sem você ter lido Gênesis. Sem você ter lido que a mulher saiu da costela de Adão. Nós estamos em Coríntios. Sem você ter lido Gênesis 1, 2 e 3. Agora, veja só. Quem é que vai esmagar a cabeça da serpente? O descendente da mulher. Mas quem é esse descendente? É Jesus. Mas qual é o berço desse Jesus? Qual é a história que vai construir a identidade desse Jesus? Tem que ter um povo. Tem que ter uma etnia. Tem que ter um caudal cultural. Tem que ter uma forma de construir na história essa compreensão de masculino e feminino. Como foi que esse mal se tornou presente na história e no universo de Deus? E como esse mal pode ser confrontado, reparado, e como que esse universo pode ser redimido. Tem que se contar uma história. E é isso que vai explicar Gênesis capítulo 12, o chamamento de Abraão. E vai explicar toda a linhagem de Abraão e toda a descendência de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. Quantos filhos teve Jacó? 12. Quantas são as tribos de Israel? 12. Né? Quantos são os discípulos de Jesus? 12. Então, o número 12 vai ganhar um significado aí. Né? Então, é a partir dessa construção de uma etnia, de um povo, que se vai elaborar uma história que vai dando sentido aos nossos conflitos, que são humanos. A presença do mal, o caos do universo em que nós vivemos e do mundo em que nós vivemos, a possibilidade de superação do mal, a possibilidade de redenção. Essas perguntas, elas não são nossas, cristãos. São perguntas de toda a humanidade. Por que o mundo é do jeito que é? Por que há injustiça no mundo? Por que há tragédia no mundo? Por que há catástrofe no mundo? Então, essas perguntas, e como é que a gente supera esse mundo? Como é que a gente supera esse mal? Como é que a gente supera essa maldade? É possível escapar desse ciclo de maldade? Bom, tudo isso está onde? Gênesis 1, 2 e 3. Andando um pouquinho mais, Gênesis 12, o chamamento de Abraão. E andando um pouquinho mais, toda a história de Israel. Na última segunda-feira, eu fiquei devendo a explicação da origem do nome hebreu, judeu, etc. Hebreu, porque os descendentes de Abraão são descendentes de Eber.
Isso na genealogia do Gênesis. Israel ou israelitas, porque o nome de Jacó, quando ele luta com Deus, tem o seu nome mudado de Jacó para Israel. Como um príncipe, lutou com Deus e prevaleceu. Então é Israel. E os descendentes de Jacó são os israelitas. E judeu, porque quando Israel entra na terra de Canaã, estabelece o reino monárquico na região da Judéia, de onde vem o reino judeu. O reino de Israel, o reino judeu, e constrói ali, debaixo da monarquia, a religião do povo hebreu, que é a religião judaica, construída no território geográfico da Judéia. Eu espero que hoje à noite um pouquinho eu tenha sido suficiente para explicar para você a importância do Gênesis na Bíblia Sagrada e como que o Gênesis é a origem de todos os conceitos que vão permear todas as páginas da Bíblia. A origem do universo de Deus, a origem da humanidade, a origem do relacionamento com Deus, a origem do pecado e a própria origem da salvação. A origem da salvação tem 2 textos chaves no Gênesis. Quais são eles? Gênesis 3:15, que é chamado o proto-evangelho, o primeiro evangelho, tá bom? Gênesis 3:15 e Gênesis 12, o chamamento de Abraão, quando Deus começa o povo do qual vai nascer o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. É ali no Gênesis que a gente vai entender a lógica da história bíblica. E eu termino dizendo que quando Jesus entrou na Palestina e começou o seu ministério público, a essência da sua mensagem não foi o pecado, não foi a cruz, não foi a sua morte, não foi o céu, não foi o inferno. Qual foi o conteúdo simples da mensagem de Jesus? O reino de Deus. O reino de Deus. Você pega Marcos capítulo 1, versículo 14, e diz que Jesus começou o seu ministério anunciando a boa notícia do reino de Deus. Jesus não começa a falar e não vive determinado ou norteado ou orientado por Gênesis 3. Jesus vive orientado por Gênesis 1 e 2. O conceito de reino de Deus é muito semelhante ao conceito de Shalom na cultura hebraica. Shalom é o reino de Israel, de prosperidade de tudo para todos. Isso é Shalom, que nós chamamos de paz. Shalom, paz, é um reino de prosperidade de tudo para todos. O que é o reino de Deus, o Shalom, a prosperidade de tudo para todos? É Gênesis 1 e 2. O que Jesus está dizendo é: eu vim para devolver vocês a Gênesis 1 e 2. Eu não vim para simplesmente tirar vocês de Gênesis 3. Eu vim para colocar vocês de volta em Gênesis 1 e 2. Para que em Gênesis 1 e 2 vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comam da árvore da vida. Por isso é que no Apocalipse está dizendo que aquele que vencer será dado de comer da árvore da vida. Isso vai determinar muito da maneira como nós vamos compreender a Bíblia Sagrada daqui para frente. Vai determinar muito como nós vamos compreender por que Abraão é importante, por que a descendência de Abraão é importante, por que no Velho Testamento Deus trata Israel de maneira diferente do que trata os outros povos.
Então, Gênesis nos ilumina o resto da Bíblia. E Gênesis não começa em Gênesis 3. Gênesis começa em Gênesis 1 e 2. O projeto de Deus, que Deus propõe que Israel seja um sinal histórico desse projeto original num reino de Shalom. Israel falha, e Jesus chega nos convocando a sinalizar esse projeto original de Gênesis 1 e 2 naquilo que ele chamou de reino de Deus. Então a mensagem fundamental de Jesus é reino de Deus. Não é cruz, não é condenação, não é céu, não é inferno, porque essas coisas são respostas a Gênesis 3, mas reino de Deus é uma resposta ou uma proposta baseada em Gênesis 1 e 2. Então, Gênesis é imprescindível para a compreensão de todo o resto da Bíblia. Eu creio que daqui para frente vou fazer referência muitas vezes a Gênesis 1, 2, 3 e 12. 1, 2, 3 e 12. 1, 2, 3, 12 em Gênesis. O projeto original, a queda e a proposta e desenvolvimento histórico da história da salvação. Era isso, eu espero que tenha sido útil aos senhores. Amém.